Você já parou para pensar em onde está construindo a sua vida? Será que os seus alicerces são firmes o suficiente para resistir às tempestades? Jesus nos contou uma parábola poderosa sobre isso, e ela está registrada em Mateus 7:24 a 27. Ele comparou duas pessoas, uma sábia e outra insensata. Ambas estavam construindo suas casas. Mas enquanto uma escolheu a rocha como fundamento, a outra preferiu a areia. E então vieram as chuvas, os rios transbordaram, os ventos sopraram com força, e o resultado foi completamente diferente para cada uma delas. Em Mateus 7:24, Jesus declara: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha permaneceu firme, mas a casa sobre a areia caiu. E grande foi a sua ruína. E aqui está a grande questão: o que significa construir sobre a rocha? E como evitar o erro fatal de construir sobre a areia? Jesus nos dá a resposta. Ele diz que o sábio é aquele que ouve a palavra e pratica. Não basta conhecer a Bíblia, não basta ouvir sermões, não basta admirar Jesus. É preciso viver o que ele ensinou. Tiago 1:22 nos alerta: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso significa que uma fé verdadeira não é teórica, mas prática. Mas e aqueles que apenas ouvem e não praticam? Jesus os compara a um homem insensato, que construiu sua casa sobre areia. Quando os problemas vêm, e eles sempre vêm, essa casa não resiste. Provérbios 10:25 reforça essa verdade. Como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamento perpétuo. E agora eu te pergunto, sobre o que você tem edificado a sua vida? O que vai acontecer quando as tempestades vierem? Se você quer descobrir como construir sobre a rocha e garantir que sua fé permaneça inabalável, então fique comigo até o final deste vídeo. Vamos mergulhar nessa parábola de Jesus e entender como aplicar essa verdade poderosa em nossa caminhada com Deus. Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal e venha comigo nessa jornada pela palavra. A parábola dos dois fundamentos, contada por Jesus em Mateus 7:24 a 27, é uma das mais profundas lições sobre a vida cristã. Ela não apenas nos ensina sobre fé, mas nos desafia a avaliar como vivemos a nossa fé. Jesus encerrou o Sermão do Monte com essa história, e isso não foi por acaso. Ele havia ensinado sobre o reino de Deus, sobre a verdadeira justiça, sobre oração, jejum, amor ao próximo e muitos outros princípios. Mas, ao final, ele deixa claro: não basta apenas ouvir essas palavras, é preciso praticá-las. Essa parábola fala sobre a base da nossa vida. Todos nós estamos construindo algo: nossa fé, nossa família, nossos sonhos, nosso futuro. Mas sobre o que estamos construindo? Se nossa base for Cristo, nada poderá nos destruir. Se for qualquer outra coisa, dinheiro, fama, prazeres, status, mais cedo ou mais tarde, veremos que era uma ilusão. Salmos 127:1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa parábola nos ensina sobre provação e perseverança. Muitas pessoas acreditam que, por seguirem a Cristo, não terão problemas. Mas Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, João 16:33 está escrito: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A tempestade veio sobre as duas casas. Isso significa que tanto o justo quanto o ímpio enfrentam dificuldades. A diferença está no fundamento. Quem está firmado na palavra pode até passar por tribulações, mas não será destruído. Já quem vive apenas uma fé superficial não resiste quando os tempos difíceis chegam. Provérbios 10:25. Como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamento perpétuo. Essa parábola nos chama à obediência. Essa é uma das lições mais importantes. O verdadeiro cristão não é aquele que apenas ouve, mas aquele que pratica. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Hoje, muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas poucas vivem de acordo com ela. Muitos dizem crer em Deus, mas suas atitudes mostram o contrário. Essa parábola nos faz refletir: estamos realmente obedecendo a Cristo ou apenas admirando seus ensinamentos? Essa parábola fala sobre o juízo final. A grande queda da casa sobre a areia não representa apenas fracassos terrenos, mas também o destino eterno daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Em Mateus 7:21 diz: Nem todo o que me diz,
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. No fim, haverá apenas dois destinos, vida eterna ou perdição. Quem constrói sobre a rocha, que é Cristo, herdará o reino dos céus. Quem constrói sobre areia, confiando em si mesmo ou nas ilusões do mundo, verá sua casa desmoronar no dia do juízo. Agora que entendemos a base dessa parábola, vamos mergulhar ainda mais fundo e descobrir o que Jesus realmente queria nos ensinar. Jesus conta que dois homens estavam construindo suas casas. Mas há algo interessante aqui: os dois queriam uma casa, os dois estavam edificando, os dois estavam em um processo de construção. Isso significa que, à primeira vista, eles pareciam semelhantes. Mas a grande diferença entre eles não estava na aparência externa da casa, mas sim no fundamento. Em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo nos ensina: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso significa que Cristo é a única rocha verdadeira. Qualquer outra base que tentarmos usar para construir nossa vida será frágil e instável. A rocha e a areia, dois caminhos, dois destinos. Agora vamos analisar os dois fundamentos mencionados por Jesus. O primeiro homem construiu sobre a rocha. E o que isso significa? Salmos 18:2 nos diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é a minha rocha, em quem me refúgio. Ou seja, a rocha simboliza a obediência à palavra de Deus. É confiar e praticar os ensinamentos de Cristo. É não apenas ouvir, mas aplicar. Jesus não disse que essa casa nunca enfrentaria dificuldades. Pelo contrário, as chuvas vieram, os ventos sopraram, os rios transbordaram. Isso representa os desafios da vida, as provações, as tribulações, os tempos difíceis. João 16:33 nos lembra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas por que a casa permaneceu firme? Porque estava sobre a rocha. Agora, vamos olhar para o segundo homem. O segundo construiu sobre a areia. A areia representa um fundamento frágil, algo que não tem firmeza, algo instável. E o que isso significa? Significa uma vida sem compromisso real com Deus. A areia pode ser muitas coisas. Confiar em riquezas, mas a Bíblia diz em Provérbios 11:28, aquele que confia em suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Depender da própria sabedoria, mas Provérbios 3:5 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Ter uma fé superficial, mas Tiago 2:26 afirma: a fé sem obras é morta. E aqui está o ponto mais assustador: essa casa também parecia forte até que a tempestade veio. E quando veio, a queda foi grande. Provérbios 14:12 nos alerta: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Isso nos ensina que muitos vivem enganados, pensando que estão seguros, quando na verdade estão construindo sobre algo que não pode sustentá-los. As tempestades da vida. Agora, vamos refletir um pouco mais sobre as tempestades. Jesus disse que a tempestade veio para as duas casas. Isso significa que ninguém está isento de dificuldades. Seja você crente ou não, cedo ou tarde virão dias difíceis. Mas a grande diferença está em como enfrentamos esses momentos. Salmos 46:1 nos conforta dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você estiver firmado na rocha, pode até balançar, pode até sentir o impacto da tempestade, mas não será destruído. Agora, se sua vida estiver construída sobre areia, então, quando as dificuldades vierem, não haverá suporte. Quantas pessoas abandonam a fé quando enfrentam uma crise? Quantos desistem de Deus quando vêm os ventos da adversidade? Isso acontece porque nunca estiveram verdadeiramente fundamentados na palavra. João 15:5 nos ensina: sem mim, nada podeis fazer. Isso significa que não podemos permanecer de pé sem Cristo. Como construir sobre a rocha? Agora que entendemos a parábola, surge a grande pergunta: como podemos garantir que estamos construindo nossa vida sobre a rocha? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Tiago 1:25 nos diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Não basta ouvir sermões, ler a Bíblia ocasionalmente ou participar de cultos. É preciso aplicar o que aprendemos, tendo uma vida de comunhão com Deus. Mateus 6:33 nos orienta:
Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A oração, a leitura da palavra e a obediência são os tijolos que fortalecem nossa construção. Fugindo dos enganos deste mundo. 1 João 2,15 nos alerta. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitos constroem sobre areia porque se deixam levar pelos prazeres temporários, pelo orgulho, pelo pecado. Mas só há um caminho seguro, Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Onde você está construindo? Essa parábola é um alerta para todos nós. Ela nos faz olhar para dentro e refletir: estamos firmados na rocha ou na areia? A única forma de permanecer firme é estar em Cristo, ouvir sua palavra e viver segundo seus ensinamentos. João 14,6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se tentarmos construir nossa vida sobre qualquer outra coisa, mais cedo ou mais tarde veremos que essa base não pode nos sustentar. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus não é apenas uma opção, ele é o único fundamento verdadeiro. Se nossa fé não estiver firmada nele, não resistiremos quando as tempestades vierem. Salmos 62:2. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. E mais do que isso, Jesus nos dá segurança não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, se estamos edificados sobre Cristo, nem mesmo as forças do mal podem nos destruir. Mas aqueles que escolhem construir sobre areia estão em grande perigo. Jesus advertiu sobre isso. Mateus 7:21-23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso significa que não basta parecer cristão por fora, é preciso estar verdadeiramente firmado na obediência a Cristo. Lucas 6:46. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A salvação não está em apenas conhecer a Bíblia ou frequentar uma igreja. Está em viver para Deus, obedecendo a sua palavra e permanecendo firmes na fé. Colossenses 2:6-7. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Então eu te pergunto, onde você está construindo? A vida sobre a rocha pode não ser o caminho mais fácil, mas é o único que conduz à verdadeira vida. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Cristo, essa é a hora. Escolha construir sobre a rocha e tenha certeza de que, mesmo que as tempestades venham, sua fé permanecerá inabalável. Salmos 125:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você está edificando sua vida sobre Cristo? Compartilhe sua reflexão nos comentários e vamos juntos crescer na palavra. E até o próximo vídeo.